Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula. E nessa aula começo com você um super curso, cara, um curso de estatística para concursos públicos. Me dispus a fazer, o Focus aceitou, então a gente vai fazer aqui um curso muito legal e muito completo para você que tem estatística aí pela frente, estatística no seu edital. Qualquer concurso que traga estatística de qualquer nível será contemplado aqui nesse curso maravilhoso que eu estou fazendo pela primeira vez, né? Primeira vez que eu gravo estatística aqui para o Focus Concursos e tomara que a gente faça um grande curso, um curso completíssimo, um curso que ajude você na sua aprovação. Para a gente poder fazer isso, é muito importante que eu faça essa aula aqui, onde eu explico a você um pouquinho sobre o que é a estatística, as partes da estatística, para que você entenda um pouco de modo geral, de modo mais amplo, o que é que nós veremos ao longo desse curso tão importante, curso tão legal que começamos com essa aula, tá? A estatística, na realidade, é muito antiga. Alguns falam que é um ramo da matemática, outros falam que é uma ciência. Eu estou no grupo daqueles que falam que hoje a estatística é uma ciência própria, não é mais um ramo da matemática. Já foi um ramo da matemática, já foi uma aí das variações da matemática. Por exemplo, dentro da matemática nós temos lá a geometria, temos a matemática financeira, mas a estatística já ganhou, já saiu desse rol aí e já ganhou uma importância tão grande no mundo que nós vivemos que eu não consigo mais chamá-la de ramo da matemática, e sim uma ciência. A estatística é sozinha uma ciência e muito antiga. Alguns acham que ela é nova, cara, muito antiga, desde muito antigamente. Temos registros aí de 2000 anos antes de Cristo. O povo chinês já usando a estatística, via de regra, mais antigamente, para fazer contagem de assuntos que interessavam ao Estado. Porque lembre, né? O Estado, os reis, os imperadores são algo muito antigo. E o Estado sempre foi muito preocupado em tentar entender qual era a situação dele, qual era a situação do seu Estado, qual era a situação do seu povo, quantas pessoas tinha, estimativas da riqueza que aquele reino possuía. E, portanto, não é algo que nós começamos agora. Evidentemente que a linguagem estatística mais rigorosa, a linguagem mais moderna, essa sim é muito recente. Mas o uso da estatística, nós não conseguimos precisar para você quem foi o primeiro povo ou quem foi a primeira pessoa que fez isso, mas temos registros muito antigos e eu quero compartilhar alguns com você para que você entenda o que é que nós veremos, que não é qualquer matéria que nós estamos começando, tá? Então, origem da estatística. Ó, desde a remota antiguidade, os governos têm se interessado por informações sobre suas populações, riquezas, tendo em vista principalmente fins militares e também tributários. Lembre que antigamente, né, na antiguidade, nós tínhamos muitas guerras e era muito importante que um governo tivesse informações plenas e confiáveis sobre o seu povo para poder saber o tamanho do exército que ele teria e também cobrar impostos devidamente desse povo. Então, evidentemente que a estatística surge através dos governos, tentando entender através de números a riqueza, quantas pessoas você tem, quantos militares você tem, para que você possa governar melhor, tá? Além disso, Confúcio relatou levantamentos feitos na China há mais de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, não quer dizer que iniciou-se na China, não é isso não, mas nós temos relatos aí, levantamentos, especialmente arqueológicos, de estatística feita na China 2000 anos antes de Cristo. Além disso, temos mais aqui informações, no Antigo Egito, os faraós fizeram uso sistemático de informações de caráter estatístico. Então também sabemos, e aí claro, né? A arqueologia é uma ciência bem desenvolvida que traz provas cabais do que acontecia, não consegue contar tudo, não consegue desvendar todos os segredos, mas muitos conseguem e trouxe provas aí de que no Antigo Egito os faraós já usavam ali sistematicamente a estatística para compreender melhor o seu reinado. Temos também ali os cristãos fizeram um recenseamento, né? Todos nós cristãos sabemos, né, que foi feito um recenseamento dos judeus ordenado pelo imperador Augusto, né? Infelizmente os judeus
eles têm aí ao longo da história passado por muitas situações constrangedoras, complicadas. O imperador Augusto, certa feita, mandou fazer um recenseamento, uma contagem ali sobre os judeus. Então você imagina que isso já era ali uma estatística, já era ali um censo tentando entender a realidade dos judeus também. Mais algumas coisas importantes, por exemplo, a obra pioneira que nós temos aí, já mais recentemente, é de Francesco Sansovini, 1521-1586, na Itália. Ele, na verdade, é o primeiro cara que escreve um livro falando sobre a parte descritiva, como que você usaria a estatística para descrever os dados, para organizar, para mostrar os dados para alguém. Então veja só que nessa fase mais moderna, onde os autores já se preocupavam em colocar isso no livro, em normas mais rigorosas, em sistematizar o conhecimento estatístico, uma obra pioneira foi então do Francesco Sansovini, que é italiano. Isso foi na Itália ali no século XVI, 1521 a 1586. E a última informação é muito importante, o reconhecimento por parte da Igreja Católica Romana da importância dos registros de batismos, casamentos e óbitos, tornados compulsórios, obrigatórios, a partir do Concílio de Trento, no ano 1545 até 1563. Não sei se você lembra ou sabe disso, né? Os concílios são reuniões que não ocorrem, que não são periódicas, mas acontecem de tempos em tempos, não são periódicas porque não tem um período definido. Olha, de 10 em 10 anos tem um concílio, de 20 não é isso, né? Quando existem grandes problemas que a Igreja Católica tem que resolver, então se convocam todos os bispos, os mais importantes, se reúnem e vão decidir, vão deliberar sobre assuntos que são muito importantes. O Concílio de Trento é uma dessas reuniões muito importantes que a Igreja Católica fez ao longo da sua história. Ele começou, como eu marquei ali, no ano de 1545 e foi terminar somente no ano de 1563. Das várias decisões importantes que o Concílio de Trento anunciou, e foram várias, né? Você pode pegar aí depois algum livro de história ou até na própria internet, você vai descobrir que o Concílio de Trento trouxe muitas novidades, decisões importantes para a história da humanidade, e uma delas foi justamente aqui, o reconhecimento por parte da Igreja Católica Romana da importância, né? E tornou ainda compulsório você registrar batismos, casamentos e óbitos, porque, claro, se eu registro nascimentos, né, o batismo, os casamentos e os óbitos, eu vou ter um controle mais rigoroso da população. Quantos tem, quantos morreram, quantos nasceram, essa variação, e foi no Concílio de Trento, 1545, já há bastante tempo, né, mas basicamente 500 anos, quase 500 anos, que a Igreja Católica viu e aí tornou compulsória a coleta desses dados sobre batismos, óbitos e também sobre os casamentos, certo? E aí essa ciência tão importante, hoje ela é usada em tudo, basicamente, né? Ela é usada, por exemplo, na indústria. Como assim na indústria, Johnny? Claro, se nós temos aí você, por exemplo, uma indústria de parafusos, cara, como que eu vou saber? Você imagina, num dia nós fabricamos 2.000 parafusos. Como que eu vou saber se essa fabricação está boa ou está ruim? Como que eu vou saber se o índice de parafusos estragados é muito grande? Eu não vou testar parafuso por parafuso. Você consegue imaginar a gente todos os dias testando, verificando parafuso por parafuso se ele atende às especificações? Claro que isso é impossível de fazer, né? E como que eles fazem? Eles fazem por amostragem. Eles escolhem alguns parafusos, observam esses parafusos e aí, através de técnicas bem definidas, eles expandem essa conclusão. Eles olham a amostra e o que der na amostra eles conseguem expandir para toda a população de parafusos. Então, na indústria, nós usamos a estatística especialmente para controle de qualidade. Para não precisar verificar uma por uma das peças fabricadas, a gente usa a estatística, métodos estatísticos, para conseguir verificar só uma parcela pequena e saber se toda a fabricação está boa ou está ruim. No marketing, nas vendas, no comércio, a estatística vai indicar para nós os meses de venda maior, os meses de venda menor, os tipos de clientes que compram cada um dos produtos. Hoje com a internet, né, quem compra mais, se é o cara que fica mais tempo no site, se é o cara que vê o vídeo por completo, se é o cara que dá o like, quem trabalha com rede social, por exemplo.
A estatística vem dizer pra gente, olha, quem compra curso não é o cara que deu like, não é o cara que comentou. Quem compra o curso estatisticamente é o cara que assistiu até o final. Então a estatística está hoje presente no marketing, nas vendas, no comércio, na indústria, como eu comentei com você. Continua sendo usada o tempo todo pelos governos do mundo todo, porque os governos, através da estatística, vão conseguir saber como está o seu país, como está o seu governo. Um governo, um presidente, como nós temos no Brasil, ele o tempo todo está olhando as estatísticas de aprovação e reprovação para ele saber se ele está bem com a população, se a sua imagem está boa ou se ela está ruim. Usamos pesquisas também na área social para nós entendermos se as pessoas gostam mais de uma coisa, gostam mais de outra. A nossa vida, de modo geral, hoje está cercada pela estatística e essa estatística se divide em 3 partes bastante importantes. E essa divisão, o entendimento dessa divisão, ajuda na hora de você aprender esse conteúdo, certo? Qual é a divisão? Cara, a divisão básica da estatística é estatística descritiva, a estatística inferencial e a estatística probabilística. E aí eu vou rapidamente abordar aqui para você cada uma das 3 partes, tá? A estatística descritiva, ela não está preocupada com 2 coisas, ela não se preocupa com 2 momentos. Ela não se preocupa com a coleta e ela não se preocupa em tirar conclusões. A estatística descritiva, ela só se preocupa em descrever, em pegar os dados coletados, pegar as informações coletadas a partir da pesquisa ou do experimento e então organizá-los. Organizá-los em forma de tabela, organizá-los em forma de gráficos ou organizá-los em forma de medidas. Eu digo para você claramente que a estatística descritiva, ela descreve, são 3 palavras importantes. Ela descreve, ela organiza e, além de descrever e organizar, ela também resume. Essa descrição, essa organização e esse resumo, eles são feitos através de 3 formas, tá? Quais são as 3 formas? Tabelas. Eu pego as informações, organizo elas e jogo numa tabela. Elas são feitas através de gráficos. Eu pego essas informações, monto um gráfico bem bonito e apresento de forma resumida. Ou também apresenta na forma de medidas. E aí, quando nós falamos de medidas, é importante que você entenda o seguinte: ela não se preocupa em tirar conclusões. Só que ela pega esses dados e faz alguns cálculos. Quais cálculos? Média, por exemplo. A média é uma medida que ajuda a resumir, ajuda a organizar. Você pensa bem, se eu vou lá e pego para você a idade de 100 alunos, será que vale a pena eu falar para você, olha, a idade de fulano é essa, cicrano é essa, beltrano é essa, vou falar a idade de cada um para você? Não, cara, faz logo a média, me fala a média das idades aí, por gentileza. Então, quando eu falo medidas que são números obtidos através de cálculos que ajudam a resumir as informações. Quando eu falo de medidas, eu quero que você, por favor, pense em 2 classes de medidas, tá? 2 classes de medidas. Essas medidas são da classe das medidas de posição, medidas de tendência central, por exemplo, medidas de posição, e também as medidas de tendência central. Basicamente é isso que você tem que saber. São as medidas que a nossa estatística descritiva vai trazer para você. Mas os verbos mais importantes aqui são justamente descrever, organizar e resumir as informações, especialmente em tabelas, em gráficos e também usando medidas, tá? Vou colocar aqui uma outra palavrinha para medidas, que são as medidas de dispersão. Pronto. As de posição, de tendência central e as de dispersão. Claro que ao longo do curso, né, quando eu for abordar isso com você, eu vou dizer quem são as medidas de tendência central, quem são as medidas de dispersão. São números que nós encontramos, que nós calculamos, que na verdade têm a função de organizar, de resumir os dados, de descrever aqueles dados melhor. Você imagina, cara, a gente faz uma pesquisa sobre a campanha eleitoral para presidente do Brasil em 2022. Nós entrevistamos 2.300 pessoas, fechou? Como é que eu vou apresentar esses resultados para alguém?
O normal é você resumir numa tabela, ou você resumir num gráfico, ou ainda fazer a média, fazer a mediana, fazer o desvio padrão, para que você possa apresentar para o leitor alguma coisa mais completa, um resumo mais completo que dê a esse leitor a segurança de compreender as informações. Dá para dizer que a estatística descritiva é aquela parte que se preocupa com a escrita, a forma com a qual eu vou apresentar os dados. A preocupação dela não é a coleta, como que eu vou coletar os dados. A preocupação dela não é tirar conclusões, não é concluir, entender, olha, a partir desses dados conclui-se que não é isso. O objetivo da estatística descritiva é tão somente organizar. São técnicas e formas de organizar as informações. São conceitos, são formas apropriadas de você colocar isso em tabela, de você colocar isso num gráfico, porque senão vira uma zona. Se não houver uma norma, se não houver uma forma pré-estabelecida de você organizar as informações estatísticas, cada um faz de um jeito. Se cada um faz de um jeito, vira uma bagunça. Então a estatística descritiva é um conjunto de normas para que você possa organizar, resumir, descrever os dados que você coletou de maneira segura e de maneira clara, usando gráficos, tabelas e também medidas de dispersão e de tendência central, tá bem? Quando nós falamos da estatística inferencial, essa parte aqui é a parte posterior à nossa queridíssima estatística descritiva. A estatística inferencial é aquela que procura tirar conclusões. Basicamente, para resumir para você, a estatística inferencial é aquela que trabalha com a amostra. O que é amostra, Johnny? Você imagina que eu quero saber, por exemplo, a intenção de voto dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, para presidente em 2022. Nós temos 210 milhões de habitantes. Sabe Deus quantos eleitores nós temos? São mais de 100 milhões de eleitores. Vamos colocar aqui 100 milhões de eleitores. Teria como nós entrevistarmos 100 milhões de eleitores? Óbvio que não. O que é que nós fazemos? Nós entrevistamos apenas uma amostra. Fazemos a pesquisa com essa amostra e o resultado que a amostra der, nós expandimos para toda a população. Expandir significa faço a pesquisa com a amostra e o resultado que eu encontrar na amostra eu expando. Eu falo que vale também para a população. Eu tiro uma conclusão do particular para o geral. A ideia básica é essa aqui, ó. Eu tenho uma população. Uma população é o conjunto formado por todos os indivíduos, coisa que eu falarei melhor para você na sequência do curso. Então a população é o conjunto formado pela totalidade dos indivíduos. Legal. Aí, o bom, o 100% correto, para você não ter erro nenhum, seria você entrevistar cada um deles. Mas não dá tempo, é caro. A energia é muito grande, o tempo que demoraria não seria viável, já passou a eleição, você nem terminou de entrevistar os caras, daí não serve mais pra nada. Aí você faz o quê? Você pega uma amostra bem pequenininha, você pega uma amostra bem pequena e você entrevista só essa amostra, que vai ser rápido e vai ser prático. Aí você tira uma conclusão. Só que essa conclusão, ela vale para a amostra. A estatística inferencial é um conjunto de técnicas que consegue fazer com que essa conclusão tirada da amostra valha para toda a população, evidentemente a partir de alguns parâmetros e aceitando algum grau de erro, né? Quando você não entrevista todos e você entrevista só uma parcela pequena, o erro vai acontecer. É possível que o erro aconteça. Então essas técnicas, elas já sabem, elas já admitem que pode ter um erro e, portanto, essa conclusão que você expande, né? Expandir é pegar a conclusão da amostra e expandir para toda a população, ela já prevê que pode acontecer algum erro e esses parâmetros todos são considerados nas técnicas que nós chamamos de técnicas de inferência estatística. Resumindo para você, a estatística inferencial são técnicas, veja só, são um conjunto de técnicas que você aprenderá, evidentemente, para expandir
Quando eu falo expandir, é sair do pequeno para o grande, ou seja, expandir o resultado da amostra para a população. O resultado da amostra, beleza, para a população. E aí eu quero que você, por favor, aprenda um sinônimo da palavra inferência, do verbo inferir, porque aí você aprende também a acertar questões, tá? Quando nós falamos inferencial, o verbo inferir significa conclusão. Inferir, na verdade, significa tirar conclusões, tirar conclusão. Portanto, quando eu falo estatística, conclusão, não conclusar, conclusão. Quando eu falo estatística inferencial, é a estatística que tira conclusões. Eu entrevisto a amostra, tiro uma certa conclusão e expando para a população, tá certo? Muito bem. E a estatística probabilística, que é a última aqui, ela é a estatística que vai trabalhar com eventos aleatórios, com eventos que eu não controlo, né? Porque às vezes nós queremos compreender, queremos tentar tirar alguma conclusão sobre eventos que você não controla totalmente, que são aleatórios. Por exemplo, uma amostra que seja aleatória, e aí nós trabalhamos com a queridíssima probabilidade, também com a estatística probabilística. Vou te dar um exemplo sobre isso, tá? Na questão de fábricas é assim mesmo. Você imagine que nós temos uma fábrica que produz máquinas de fazer café, tá? Máquinas de fazer café. Essas que tem por aí, Dolce Gusto, Nespresso, qualquer uma delas aí. E nós fabricamos todos os dias 1000 dessas máquinas e eu quero saber, eu quero ter controle de qualidade. Eu quero saber, evidentemente, qual é o grau de confiança, né? As minhas máquinas, elas quebram, elas estão estragadas ou a fabricação é perfeita? Eu fabriquei 1000 e as 1000 funcionam. Johnny, vamos testar todas. Não dá, velho. É impossível fazer isso, né? É muito caro fazer isso e dispenderia muito tempo. Eu faço o quê, então? Você pega uma amostra aleatória. Você vai lá dessas 1000 e escolhe 5, quaisquer 5. Você não influencia. Você pega na sorte, aleatoriamente. Esse é um evento aleatório. Quando nós trabalhamos com eventos aleatórios, nós podemos introduzir nesses cálculos a probabilidade, porque aí existe uma chance de você pegar a máquina boa, existe uma probabilidade de você pegar a máquina que é a máquina estragada. E aí quando entra o acaso, quando entra a sorte, nós falamos que a nossa estatística está na parte de estatística probabilística. São 3 grandes partes que nós temos da estatística. O nosso curso começará objetivamente pela estatística descritiva. E é importante que você então grave para mim justamente verbo descrever, verbo organizar e verbo resumir. Nós depois falaremos da estatística inferencial e também falaremos da estatística probabilística, mas no começo falaremos da estatística descritiva e esse fato é muito importante para todos nós. Agora que você já teve uma noção geral aí de quando iniciou a estatística, qual o objetivo dela e as partes da estatística, já na próxima aula eu chego reto, começo muito bem sobre a estatística descritiva para você. Aguardo você na próxima aula. Valeu!